Bom, bom dia novamente. Agora, bom dia de forma oficial para ficar gravado. E esse bom dia tem que ser bom dia com ênfase. Bom dia, mas bom dia mesmo. E o dia 17 é isso aí, dia 17. Dia 17 nós vamos falar sim sobre algo que todos nós temos aí ao longo das nossas manhãs, ao longo dos nossos dias, que é simplesmente a disciplina vence a falta de vontade. Disciplina vence a falta de vontade. Quantos dias nós acordamos sem falta de vontade, né? Mas vamos lá, estamos aqui, e se nós estamos aqui, nós temos que agradecer ao Pai, né, por estarmos aqui, por nos dar essa possibilidade de compartilhar tudo isso aqui que nós estamos vivenciando. Então, quem puder, vamos fechar os olhos, agradecer ao Pai, sim. Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado por nos reconectarmos a Ti e reconectarmos aos nossos irmãos, Pai. Reconhecemos nossa realidade, nem todo dia acordamos com vontade, Pai. Sim, nem todo dia acordamos com vontade. Mas o Senhor que nos acorda. E hoje, Pai, decidimos não viver reféns do desânimo. Nos ensina a permanecer mesmo quando o corpo reclama, Pai, e a mente tenta negociar. Que a nossa disciplina proteja o propósito que o Senhor colocou em nós. E que nós possamos ser pessoa fiel, uma pessoa que seja grata por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, mas acima de tudo, ser grato porque o Senhor está no meio de nós. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, Ele está no meio de nós. Ele falou: quando estiverdes dois ou mais, eu estarei no meio de vós. E é isso que eu gostaria de compartilhar no dia 17 aí com vocês. Eu até coloquei aqui alguns pontos que eu li até no meu devocional, e eu tenho, até compartilhei ontem com vocês, a minha leitura devocional ontem foi após o treinamento, mas hoje foi antes. Hoje eu consegui fazer antes. E como todo dia, a palavra ela é viva, a palavra ela vai de encontro àquilo que nós necessitamos, e quem tem o hábito de ler o devocional de manhã, ler a Bíblia de manhã, talvez tenha uma direção diferente, porque somos pessoas diferentes, mas Deus ele nos direciona aquilo que, mais uma vez, que nós precisamos. Por isso, eu vou compartilhar com vocês o dia 17 que eu preparei e agradeço mais uma vez a presença de todos aí. É bom saber que eu não estou sozinho, eu estou aí acompanhado e isso me dá força para seguir, mesmo quando falta vontade. Porque a decisão já foi tomada e essa decisão, ela, sim, ela vai seguir em frente, mesmo quando falta vontade. Vamos lá. O que eu tenho nesse primeiro oração, nós já fizemos a oração, mas deixa eu voltar aqui só para. Quando nós falamos em relação à falta de vontade e, ao mesmo tempo, falamos sobre decidir, hoje nós vamos falar sobre continuar, mesmo quando a vontade não vem. A vontade aparece e some, mas a disciplina segura a caminhada. Eu sou prova viva hoje. A disciplina segura a caminhada. Vamos lá. Quando eu amanheci, quando eu acordei, que Deus me acordou hoje, eu pensei que estava trabalhando, porque eu escutei a voz do meu chefe. E aí eu falei assim: o que é que temos que fazer? Aí, ao mesmo tempo que eu abri os olhos e falei assim, não que eu não gosto do trabalho, não que eu não gosto do meu chefe é uma pessoa que eu admiro bastante, que é uma pessoa que, como pessoa, né? O Gilberto, não sei se o Gilberto teve a oportunidade de conhecer, mas a Simone conhece, o Ramon, é uma pessoa que estou trabalhando com ele há 9 anos, 9 não, 8, e ele no primeiro momento mostrava ser uma pessoa assim que não mudava a face dele em qualquer situação, em qualquer circunstância. Se você fosse falar alguma coisa, ele sempre mantinha uma feição idêntica.
É como se você não estivesse vendo emoção na parte dele. Mas eu aprendi, ao longo desses anos, que ele é uma pessoa decidida. É uma pessoa decidida. E a decisão é exatamente isso que nós vamos falar. Quando eu comento e vou mostrar para vocês qual a frase que atrapalha. A frase que atrapalha, muitos de nós falamos isso. Hoje eu não estou. Deixa eu só. Peraí. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não estou com vontade. Essa frase é comum. Essa frase é comum. O problema não é falar isso. O problema é parar por causa disso. Quem espera a vontade para agir, faz pouco. Vou repetir. Quem espera a vontade para agir, faz pouco. Por isso que eu quis colocar o exemplo aí do meu chefe, no sentido de ele é uma pessoa decidida e, independente das circunstâncias, ele tem que fazer e ele faz. E isso, ao longo dos anos, eu aprendi, mas o aprender não quer dizer que todos os dias eu não preciso lembrar que eu tomei a decisão, porque alguns dias falta vontade. E é aí que eu lembro que eu decidi seguir em frente. Quando eu comento de vontade versus disciplina, a vontade, pessoal, muda todo dia. A vontade muda todo dia. Disciplina não pergunta como você acordou. A disciplina não pergunta como acordei. Por quê? Ela faz o que eu já decidi. Ela faz o que nós já decidimos. E comento para vocês, isso não é frieza no sentido de falar de uma forma mais forte, mas de uma forma mais contundente, mas principalmente de uma forma decidida. Eu decidi, nós decidimos que nós teremos o controle do nosso dia. E isso nós temos que todos os dias ter essa, não só essa noção, mas essa disciplina, que foi uma decisão nossa. E nós temos que ter essa disciplina, sim. E isso é maturidade, pessoal. Quando nós decidimos algo e fazemos uso desse algo, principalmente quando ele vai nos trazer benefícios, é maturidade. E todos nós somos maduros e todos nós temos essa disciplina. Por isso que eu entendi que o dia de hoje, ou o treinamento de hoje, ele tem que reforçar tudo aquilo que nós já decidimos e que somos, sim, disciplinados. Porque, olhando o que nós falamos ontem, não sei se vocês vão recordar, mas nós falamos ontem de decisão. Foi isso, nós falamos ontem de decisão. Hoje nós estamos falando de sustentar essa decisão. Quando eu comento que a disciplina é a decisão colocada em prática, mesmo sem vontade, e isso é bom quando eu falo mesmo sem vontade, que alguns dias nós vamos acordar dessa forma, eu menciono não somente a minha pessoa, mas alguns de vocês que eu tenho conversado. E alguns de vocês me relatam isso. E alguns de vocês comentam também que o treinamento está servindo também para isso. Para você ter uma direção no dia, mas principalmente tirar o desânimo, tirar a falta de vontade. E aí, quando eu falo falta de vontade, ela pode ser de vários fatores. Tá? Mas o mais importante é que quando eu escuto isso de vocês, eu tenho a certeza absoluta que o que nós estamos fazendo aqui não vai ser algo que só vai ficar somente nos 30 dias. Os 30 dias, pessoal, ele é um tempo para que nós possamos ter essa certeza que aquilo que nós fazemos com disciplina, ele tem um efeito. Eu escutei algumas frases aí dizendo o quanto o amanhã está sendo diferente, o quanto amanhã está sendo proveitosa. Até foi citado que como vai ser após o dia 30.
E eu falo, vai continuar, porque você é disciplinado e você tomou a decisão. Independente do, o Sandro vai continuar aqui. Eu também coloquei como a minha decisão já está tomada. Isso faz parte do meu dia. Se isso está trazendo um benefício fora do comum, por que eu vou abandonar? Eu quero crescer, eu quero aumentar. Eu até citei ontem uma das frases no meu devocional de ontem, que eu falei, eu vou até pegar ele aqui, porque existem frases que tem que ser repetida todos os dias. Porque se o inimigo vem buscando levar ou retornar com o nosso com o controle do nosso dia, nós não vamos deixar. Eu coloquei assim ontem no devocional. Hoje não paro por cansaço, permaneço e aumento minha entrega. E repito novamente hoje. Hoje não vou parar por falta de vontade. Vou permanecer e aumentar minha disciplina. Porque isso não é só uma frase de autoajuda. Eu tenho colocado isso porque o Sandro não é um youtuber aqui. O Sandro é uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que tem defeitos, tem fraqueza, mas acima de tudo, tomou uma decisão e vocês estão junto comigo. Então, pessoal, disciplina é decisão colocada em prática mesmo sem vontade. Por quê? Nós já decidimos, nós sim temos essa disciplina e nós vamos sustentar ela. Olhando a base bíblica que eu tenho usado para que possamos ter essa direção, é 1 Carta aos Coríntios 15, 58. Olha só o que está escrito. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que, na minha visão, que, na minha opinião, esse texto quer dizer para mim e para nós aqui. A Bíblia não está dizendo sejam animados todos os dias. Ela não está falando isso. Ela diz sejam firmes e constantes. Constância, pessoal, não vai depender de ânimo, ela depende de compromisso. Mais uma vez, a constância não depende de ânimo, ela depende de compromisso. Quando eu li e reli essa passagem, eu pude ter essa certeza. Sim, que o que nós estamos fazendo aqui não depende de ânimo, depende do nosso compromisso. E que bom que nós estamos com esse compromisso. Quando eu olho e eu tenho certeza, vou falar, eu tenho certeza, que muitos de nós, quando vê disciplina, vê como uma punição, vê como algo pesado. Isso aí mesmo. Muita gente acha que disciplina é peso. Mas disciplina, pessoal, é proteção. Disciplina é proteção. Ela nos mantém no caminho, quando a vontade tenta te tirar dele ou nos tirar dele. Hoje eu tive essa certeza mais uma vez. Quando você toma a decisão e tem disciplina, ela te protege. Ela te protege da queda, ela te protege do desânimo, ela te protege da desistência. Então, a disciplina não é peso, ela é proteção. Tenham certeza disso. Olhando o que nós fazemos toda manhã, em dia que você, melhor, tem dia que você acorda sem vontade nenhuma, sem ânimo, sem clima, sem vontade de, pelo menos, levantar da cama, como eu citei ontem. Mas então, cuidado, levante da cama, senão você volta a dormir. Porque realmente o acordar pelo Pai é maravilhoso, mas quando ele nos acorda, ele pede também para que nós possamos despertar. E é nesse dia que a disciplina faz o que a vontade não faz, quando você acorda sem ânimo ou sem vontade. A disciplina, sim, faz o que a vontade não faz. O que eu quero dizer com isso?
Se nós deixarmos as circunstâncias à vontade tomar posse do nosso amanhecer, isso reflete no nosso dia. E vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer, sim, o contrário. Ao invés de prevalecer a falta de vontade, vai prevalecer o quê? O compromisso. Então, a prática de hoje vai ser muito simples. Vai ser muito simples. Não negocie com o seu humor. Não negocie com a sua falta de vontade. Faça o que você já decidiu, o que nós já decidimos, mesmo sem vontade. Ore mesmo sem sentir. Silencie mesmo sem vontade. E eu falo até para vocês também. Comece mesmo sem ânimo. Porque a disciplina, pessoal, vence sim o desânimo, vence a falta de vontade. E quando você se vê numa situação que a vontade, ela deixa de ser algo de primazia para você, porque a vontade faz parte do nosso dia, mas a vontade no sentido de seguir em frente, não a falta dela. Por isso que eu estou trocando e quis trocar a minha falta de vontade pela minha disciplina. Então, a minha disciplina me protegeu de eu ter uma falta de vontade e amanhecer. E eu tenho certeza, com essa decisão minha e a decisão de vocês, porque estamos aqui, o nosso dia vai ser maravilhoso. Porque você acordar sabendo que você venceu a falta de vontade e que a disciplina trouxe você até aqui, isso dá um ânimo sem condições de medir. Então, façamos mesmo sem ter vontade. Essa é a prática do dia. E você pode escolher o que você pode colocar para, de certa forma, comprovar tudo isso que você tem vivido. As lutas, os desafios, eles acontecem. Mas toda vez que nós façamos alguma coisa, por menor que seja, ela nos dá um ânimo, nos dá um entendimento que estamos sim fazendo da forma correta. Eu vou só dar um exemplo do que aconteceu comigo, é mais uma prova de que a disciplina nos traz caminhos diferentes que muitas vezes fez com que nós desistimos de algo. Eu comento para vocês que uma das coisas que eu estou fazendo é abrir espaço, liberar espaço para o novo. E começando em coisas simples, como comentei a questão do guarda-roupa. Ontem foi o dia da faxina aqui, levamos algumas coisas que estavam há mais de 10 anos no quarto, que não tinha serventia nenhuma, nenhuma. Eu até aproveitar para os meus amigos contadores, joguei manual de contabilidade de 2013, 2014, aquele manual impresso. Eu falei, cara, levei anotações de 10 anos, 13 anos atrás. Falei, caramba, eu falei, que é isso? E, pessoal, na hora que eu fiz isso, eu falo para vocês que não, era algo absurdo isso. Mesmo sabendo que eu tinha que fazer aquilo, porque aquilo é o certo, alguma coisa fazia eu. Falei, não, eu vou, e fiz. A Sandra estava aqui, me ajudou também. Tanto que a primeira coisa, quando nós fizemos, foi eu coloquei no carro, falei, vou levar para o ecoponto. Levar para o ecoponto. Eu nem pensei duas vezes, já coloquei, porque eu falei, não, vou deixar para o final do dia. Não, vou fazer agora. Fazer agora. Estou comentando isso, algo simples, mas é que nós muitas vezes não percebemos isso, né? Que nós temos que liberar espaço para a nossa decisão. E a nossa decisão tem que prevalecer, principalmente quando nós temos a decisão alinhada ao Pai. E aí, indo aí para a reta final, mas eu quero até, por isso que eu quis separar um momento de hoje para compartilhar com vocês
porque isso faz sentido, e eu agradeço ao Pai exatamente porque as leituras, elas quando ela tem ocorrido, e ela sempre ocorre, na grande maioria, quando eu já tenho feito o material. E esse material, eu tenho certeza que está nos ajudando. Porque nós vamos declarar hoje. Eu coloquei uma frase simples, mas declare ao longo do dia. Muitas vezes declare até mentalmente. Hoje eu faço o que precisa ser feito. Hoje eu faço o que precisa ser feito. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe pontos que você precisa superar. Você sabe pontos que por muitos anos você deixou de fazer. Pode ser uma coisa simples, como eu comentei, mas faça mesmo sem vontade. Quando você toma essa decisão, quando você tem essa disciplina e quando você vence a sua falta de vontade, pessoal, é uma alegria imensa, mesmo em coisas simples. Eu compartilho com vocês que quando eu retornei do ecoponto, parecia que eu tinha tirado um peso, não do carro, mas de mim. Algo simples. Simples. Mas é o quê? É saber que eu tenho um controle, que eu posso sim e tenho o controle sobre aquilo que eu tenho que fazer. Eu sei que hoje você pode estar sem vontade, mas você tem disciplina porque você está aqui. Eu vou falar, então, aqui, ó. Hoje o meu devocional, ele fala, e eu até grifei, depois eu compartilho com vocês, como eu fiz ontem, porque é uma forma também, o nosso grupo, ele é um grupo de compartilhamento. É compartilhamento mesmo. Eu tenho falado para vocês que quando eu comecei pedindo a Deus, e pedir não é um erro, mas eu falei, Deus, o senhor me dá licença, mas eu vou compartilhar. Eu não vou só pedir. E essa palavra compartilhar, ele começou a fazer parte do meu dia a dia. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso, tenho que compartilhar aquilo, porque também eu sou compartilhado. Vocês compartilham coisas para mim e me ajuda bastante. Me ajuda bastante. Porque é uma troca. Nós estamos aqui compartilhando o nosso amanhecer. O fato de você estar aí do outro lado aí é compartilhando o mesmo propósito, eu não tenho dúvida disso. Então, ontem o meu devocional foi assim: não jogue a toalha. Glória a Deus. Ninguém está jogando a toalha. E hoje, olha, hoje o devocional é assim: onde está a sua fé? Eu só vou citar só é, 5 grifos que eu coloquei aqui no meu devocional e depois eu compartilho com vocês. Mas quando eu fiz a leitura, onde está a sua fé? Foi em 2 Crônicas 15:3 que fala o seguinte: durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Israel viveu uma fase da vida deles que eles não tinham Deus, né? O verdadeiro Deus não estava com eles. Por quê? Porque eles faziam o quê? Eles faziam uso de outros deuses, né? De outros deuses. E quando no caso eu vou falar a você, quando eu me coloquei no sentido que Deus sempre esteve comigo, desde o meu nascimento, ou até antes do meu nascimento. Só que eu estive afastado muitos anos de Deus. Eu conhecia o Deus de alguém falar, mas não conhecia o Deus de caminhar junto. E isso não é placa de igreja, porque Deus é único. Deus é único. E eu coloquei exatamente assim, o que é que eu grifei? A distração pode levar você a depositar a sua fé no lugar errado. A distração pode levar você a depositar a sua fé no lugar errado. Quando eu fiz essa leitura e quando eu grifei isso, exatamente, isso vai de encontro ao que nós estamos falando. A questão da tomada de decisão, a falta de vontade. E eu falei, Deus, é isso. Por quê? Porque quantas vezes ao longo do dia nós tomamos direção para algo que não é o lugar correto. E só conseguimos ter isso quando a gente faz uso da palavra. Porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, mas muitas vezes nós fazemos algo que não é algo que deveríamos fazer. Como eu comentei ontem, falei para vocês agora em relação a algo simples. Tirar um entulho, tirar algo que não tinha serventia nenhuma, estava ocupando espaço. Fui lá.
e parecia que eu não ia. E foi, certo? Então, a distração pode levar você a depositar a sua fé no lugar errado. Coloque a sua fé em Deus. Outro ponto, eu coloquei assim, ó, podemos até ter uma fé sincera, mas se ela estiver direcionada no lugar errado, não será suficiente. Quantas vezes confiamos em coisas passageiras? A outra eu coloquei aqui. Não basta dizer que acredita em Deus ou frequenta uma igreja. Isso está em Tiago 2,19. Um dos livros que eu gosto muito, quando eu falo de provérbios, porque até como contador, eu vejo que o provérbios ele tem assim uma linha financeira, uma linha de gestão grande. E até colocando assim, podemos ter uma fé sincera, mas se ela estiver direcionada no lugar errado, ao lugar errado não será suficiente. Ou quantas vezes confiamos em coisas passageiras? Em Provérbios 28:6 está dizendo o seguinte: quem confia em si mesmo é tolo. Só na Bíblia. Quem confia em si mesmo é tolo. Então, isso reforça exatamente o quanto nós temos que tomar a decisão, mas compartilhar isso com Deus. Porque outro ponto que eu vejo que é muito importante, deixa eu colocar aqui, em Tiago 2,19 está escrito assim, olha mesmo, Tiago 2,19. Não basta dizer que acredita em Deus, está escrito que até os demônios creem e estremecem. Portanto, o que faz diferença é uma entrega verdadeira e uma fé fundamentada. A verdadeira fé não é sobre religião, tradição ou mérito próprio. E por último, está dizendo: se Deus está batendo a nossa porta, nós precisamos abri-la e receber a mudança que Ele está propondo para nós, ou que Ele está direcionando. Então, a tomada de decisão hoje, pessoal, ela tem que ser contínua. Então, mesmo sem vontade, tome a decisão e faça aquilo que precisa ser feito. Um pouco cada dia. Isso com certeza vai deixar você não somente sabedor que o controle do dia é seu, mas isso vai refletir em outras áreas. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. O nosso dia tem que começar com o nosso controle, mesmo sem vontade. Então vamos aqui para a oração de encerramento. E mais uma vez agradecendo ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando. E quem puder fechar os olhos. Pai, obrigado. A tua palavra não tem nem meio termo, nem achismo. A tua palavra é direta e objetiva. Quando passamos a ter essa direção e essa clareza de tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado, é sinal de quanto nós estamos, sim, fazendo força para seguir a tua instrução. Mas o Senhor é um Pai carinhoso, um Pai amoroso, está conosco, mesmo nas dificuldades, mesmo nas faltas de vontade. Que possamos, sim, Pai, seguir com o nosso dia, mas seguir com o nosso dia com disciplina. Disciplina essa que já foi mostrada nesse momento. E eu agradeço, Pai, eu agradeço porque, sim, a partir do momento que eu tenho essa certeza que o Senhor está no meio de nós, sabemos que o Senhor, sim, está conosco, no sentido de dizer assim, segue em frente, porque temos muitas coisas boas para fazer. Não somente nesse dia, mas em todos os dias da nossa vida. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 É isso aí. O Senhor nos chama para viver de forma grandiosa, de forma que fica até, vamos dizer assim, sem palavras, porque o amanhecer, ele não é algo só de abrir os olhos. O amanhecer é algo para tomar a decisão. E que bom quando nós tomamos a decisão de seguir em frente, de vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos desafios, porque eles existem hoje e vão existir amanhã. Ontem, só para finalizar da minha parte aqui, voltando aqui para vocês, deixa eu ver aqui, está todo mundo aí? Alguém? Deixa eu ver aqui. Pessoal, agradeço mesmo a todos vocês, agradeço aqueles que, por algum motivo, não estiveram ontem, mas estão aqui hoje.
E aqueles que, porventura, não estão aqui hoje, vão estar aqui amanhã, porque isso faz parte da nossa disciplina, né? E quando vocês compartilham exatamente o motivo pelo qual vocês não conseguiram comparecer em determinado dia, eu só falo para vocês o seguinte: não tenham dúvida que nós estamos vencendo essa falta de vontade, certo? Ela vai fazer parte do nosso dia, sim, não hoje, porque hoje já decidimos que hoje nós estamos aí decididos a fazer algo que nós deixamos de fazer. Mas se amanhã voltar, toma a decisão novamente. Você é a controladora do seu dia e eu tenho certeza absoluta que isso está te fazendo um bem sem, sem conseguir medir. Porque as palavras de vocês, os gestos de vocês, mas principalmente o olhar de vocês, e eu estou olhando aqui para os de vocês assim, eu tenho essa certeza. Vocês são diferentes. Eu vou pegar a primeira foto que foi tirada lá no primeiro dia e vou colocar comparando para vocês terem essa certeza. Mesmo no amanhecer, mesmo com a cara de sono, mas o olhar de vocês, a postura de vocês mudou. Não tenham dúvida disso. Tá bom? Fique com Deus. Um dia abençoado, maravilhoso. Amém. Bom Amém. dia para todos. Daqui amanhã, tá bom? Até mais, pessoal. Até.